Vamos agora para as dízimas periódicas. Sabemos que as dízimas, ela está ligada estritamente a quando você escreve uma fração em forma de número decimal e a quantidade de casas decimais, eles são infinitas, porém existe algo que se repete constantemente, que é chamado de período. Então, se você tiver uma fração como 9/20, para você saber se essa fração é uma fração que gera uma dízima, você tem que escrever a forma decimal dessa fração. Se a forma decimal dessa fração apresentar repetições que não se acabam nunca, ela é chamada de periódica. Então, a fração que gera a dízima é chamada de fração geratriz. Nesse caso aqui, qual é a forma decimal de 9/20? Você pega 9 e divide por 20. 9 dividido por 20, como 9 é menor do que 20, é zero. Então, 9 dividido por 20 é zero. 20 vezes 0 é zero. 9 menos 0 é 9. Não tem nada para baixar. Então, se acrescenta a vírgula depois desse número com uma determinada quantidade de zeros. Então, eu vou baixar o primeiro 9, o primeiro zero. O primeiro zero que eu vou baixar é o zero que está depois da vírgula. Então, quando eu baixo um zero depois da vírgula, você coloca a vírgula aqui. 90 dividido por 20 dá 4. 20 vezes 4 dá 80. 90 menos 80 dá 10. Vou baixar o outro zero. Qual o próximo zero que eu vou baixar? 100 dividido por 20. Aqui não há necessidade de mais baixar. Por quê? Porque quando você divide número decimal, quando ele terminar em zero, você não pode mais baixar. Por quê? Porque se eu pegar o zero e for baixando o zero, sempre vai dar zero. E você vai acrescentando zeros aqui. Então não adianta você acrescentar zero na parte decimal. Por quê? Porque quando a parte decimal termina em zero, você pode tirar esse zero, que não vai ter prejuízo nenhum. Então, geralmente, quando o resultado é um resultado que tem vírgula, quando o resto for zero, você para. Então, 9 dividido por 20 é quem? É 0,45. Tem caso, uma fração que gera uma dízima, por exemplo, 7/11. Essa fração aqui ela vai gerar uma dízima. Então vamos dividir 7 por 11. 7 dividido por 11. 7 dividido por 11 é zero, né? 7 dividido por 11 é zero, porque 7 é menor do que 11. 11 vezes 0 é zero. Então 7 menos 0 é 7. Não tem nada para baixar. Colocar vírgula, uma infinidade de zero. Vou baixar o primeiro zero aqui. Aí colocar vírgula. 70 dividido por 11 é um 6. O 7 passa. Então dá 66. Aqui 66. 70 menos 66 dá 4. Vou baixar outro zero aqui. Aqui vai dar um 3. 33. Aqui não dá para tirar 3 de 0. De 10 dá. Então se eu transformo esse 0 em 10, tenho que pedir uma casa emprestada aqui. Então vai ficar 7. 3 menos 3, 0. Vou baixar o terceiro zero. Vai dar 6. Aqui vai dar 66. Dá 4. Vou baixar o quarto zero. Você pode observar que sempre vai dar 63. 63. Então isso aqui é uma dízima periódica.
E a fração que gera essa dízima, que é equivalente a essa dízima, é essa aqui, olha. Então existe uma técnica para você chegar numa fração. Qual é a técnica? A técnica é o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa dízima aqui. Qual é a técnica que eu vou usar para gerar essa fração aqui? É o seguinte. Se na dízima, se na parte decimal da dízima, na parte decimal, você vai olhar qual é o primeiro número que se repete. Qual é o primeiro 63 que se repete? Esse aqui. Então você tem que procurar deixar a vírgula depois desse primeiro número que se repete, desse período, do primeiro, viu? É do primeiro. Você tem que deixar a vírgula depois e depois é antes. Antes ele já tá, né? Então ele tem que estar depois. Primeiro você vai colocar ele depois. Tem que multiplicar, né? Na realidade, primeiro você chama de x. Aí você vê qual é o primeiro período que se repete. Qual é o primeiro 63 que se repete. O primeiro 63 que se repete é isso aqui, olha. Ele é o primeiro. Então, primeiro passo. Como eu faço para deslocar a vírgula atual, que está no local atual, para que ele fique logo após do primeiro período que se repete. Então, eu quero que a vírgula esteja aqui, ó. Então, se você identificou o primeiro número que se repete, você tem que pensar na vírgula depois dele, na sua vizinhança. Não é depois. É um depois que esteja pertinho dele, na vizinhança dele. Então, para que a vírgula esteja aqui depois do 63, desse primeiro 63, é necessário que a vírgula desloque quantas casas? Uma, duas. E a vírgula deslocando duas casas é equivalente a multiplicar toda a equação por quem? Por 100. Então, vou ter que multiplicar toda essa equação por 100. Com qual objetivo? Para deslocar a vírgula duas casas, para a vírgula ficar aqui, olha. No primeiro número que se repete. Para a vírgula ficar logo após ao primeiro número que se repete. Logo após. Após que seja vizinho, não após a uma determinada distância, que seja colado a ele, um após bem coladinho a ele. Então ele tem que andar quantas casas? Uma, duas. Então, o após, você vai ter que multiplicar toda a equação por quem? Por 100. Então vamos lá. 100 vezes x, 100x. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, a vírgula já não vai estar aqui, a vírgula vai estar aqui, olha. Então você vai colocar 0,63. Olha, a vírgula não vou escrever, porque a vírgula vai sair daqui, olha. Então vou colocar a vírgula aqui. Agora, eu fiz a minha equação para que a vírgula ficasse após a primeiro período que se repete. Mas para que a vírgula fique antes, eu tenho que deslocar a vírgula? Não, porque ele já está antes. Então você vai escrever a equação do jeito que está aqui. Então x é igual a zero, do jeito que está aqui. Agora você vai diminuir. Nesse x não tem nenhum número, né? Subtende que é 1. 100x menos 1x dá 99x. Essa parte decimal você pode esquecer ele. 63 menos 0 é 63. Esse 99 está multiplicando. Ele tem que vir para cá o que? Dividir 63 sobre 99. Essa fração dá para simplificar? Dá, por quê? Por 9.
63 dividido por 9 dá 7. 99 dividido por 9 dá 11. Então, do jeito que a gente queria mostrar. Essa fração aqui, ela gerou essa dízima. Então, da dízima para chegar na fração, que eu não sei, você tem que aplicar esse artifício aqui. Aqui nessa determinada questão, existe a possibilidade de escrever a fração em decimal. Nesse caso aqui, você pode observar que todas as frações que têm denominador uma potência de 10, quem são as potências de 10? É o 10, é o 100, é o 1000, 10.000, 100.000, 100.000, vou fazer aqui embaixo, 100.000. Elas são o quê? Elas são frações decimais. Então, para transformar a fração decimal em número decimal, é necessário você somente deslocar a vírgula. Mas se eu quiser fazer a divisão, posso? Posso. Como é que seria a divisão? Por exemplo, quer transformar essa fração aqui em número decimal. Então vai ficar 7 dividido por 10. 7 dá para dividir por 10? Não, é menor. Se é menor, 7 dividido por 10 é 0. 10 vezes 0 é 0. 7 menos 0 é 7. Tem alguma coisa para baixar? Não. Você vai colocar a vírgula e a quantidade de casas que for necessária. Enquanto o resto não for 0, você vai usando esse 0 aí. Então vou baixar aqui o 0. Quando eu baixar o 0 decimal, eu coloco aqui a vírgula. 70 dividido por 10 dá 7. 7 vezes 10 é 70. Como o resto for 0, quando você para. É um decimal exato, porque o resto dá 0. Então, 7 dividido por 10 é 0,7. Existe outra maneira? Se eu não fizer a divisão, existe. Qual é a maneira? Deslocar a vírgula. A vírgula do 7 se encontra aqui. Como você está dividindo por 10, você tem que deslocar para a esquerda uma casa. Você vai deslocar somente uma casa. Quando você deslocar uma casa, a vírgula vai ficar aqui. E quando o número começa com a vírgula, você tem que acrescentar o 0 para o número não começar com a vírgula. Então também dá na mesma. Nesse caso aqui, 31 sobre 10. A vírgula está aqui, ó. 31, o número não tem vírgula. A vírgula está à direita do número. Então, como eu estou dividindo por 10, vou deslocar a vírgula uma casa para trás. Então vai ficar quem? 3,1. Aqui, estou dividindo por 100. Então tenho que deslocar uma casa. Só desloco uma casa se eu for dividir por 10. Se eu dividir por 100, vou ter que deslocar duas. Por 1000, 3. E assim vai. Então a vírgula do 5 está aqui. Então vou deslocar. O 5 está aqui. Vou deslocar uma, duas. Então aqui tem que ter um número aqui, um 0. A vírgula estava aqui. Vai parar onde aqui? Vírgula 0,5 vai ficar, né? Que a vírgula vai parar aqui. Como o número não pode começar com a vírgula, eu coloco um 0. Então 0,05. Aqui um 11 tem que deslocar duas casas para trás. Uma, duas. Então a vírgula vai parar aqui, vírgula 11. Coloco um 0. A vírgula está aqui. Vou deslocar quantas casas? Uma, duas. 1,62. Vou dividir por 1000. Se eu dividir por 1000, eu tenho que deslocar a vírgula quantas casas? 3 casas decimais. Uma, duas, três. Tem que ter dois zeros aqui, ó. A vírgula vai parar aqui. Deslocou 3, aí 1, 2, 3. Então não pode começar com a vírgula. 0,0.
9. Vamos para cá, 29 sobre 100. 1000, desculpe. Então vai ter que andar 3 casas. 1, 2, 3. Então 0, 29. 385. Vai ter que andar quantas casas? 1, 2, 3. Então vai ficar aqui. 82 tem que andar uma casa para trás, que é dividido por 10. 1, 8,2. 163 por 10 tem que andar uma casa, 16,3. E 427 tem que deslocar quantas casas? Duas. E aqui vai ter que deslocar quantas casas? 3. 1, 2, 3. 1, seguinte maneira. Nessa atividade aqui, ele pede para você deixar na forma decimal. Só que esse número aqui, ele não é, essa fração aqui não é decimal. Por quê? Porque o denominador não representa as potências de 10. Então você não tem como deslocar a vírgula. O jeito é você dividindo mesmo. Você tem que fazer a divisão. Por exemplo, 1 dividido por 2. Você vai dividir 1 por 2. Então você vai primeiro armar a divisão. 1 dividido por 2. Pergunta você. Esse 1, ele dá para dividir por 2? Não. Por quê? Porque é menor. Então quando você pega um número menor e divide pelo maior, é sempre 0. 1 dividido por 2 é 0. 2 vezes 0 é 0. 1 menos 0 é 1. Tem alguma coisa para baixar? Não, você vai colocar a vírgula e uma determinada quantidade de 0. Até que a divisão seja exata. Então, quando a divisão for exata, não existe mais nenhuma necessidade de baixar mais 0. Quando você for baixando aqui. Então, pergunta a você, a divisão é exata? Não. Então, você tem que baixar o 0. Por que a divisão não é exata? Porque não deu 0 o resto. O resto não deu 0, então não é exato. Então, você tem que baixar. No caso aqui, o 0 decimal você baixa quando... Olha, presta atenção. O 0 decimal você só baixa, é o 0 decimal, mas se fosse um 0 inteiro, poderia baixar sem problema. Então o 0 decimal você só vai baixar quando um número aqui no resto for diferente de 0. Se for 0, não precisa baixar o 0 decimal. Então o 0 decimal só dá certo baixar quando o número for diferente de 0 aqui no resto. Aqui, eu vou ter que baixar o 0 decimal? Esse primeiro 0 decimal? Vou. Por quê? Porque o número aqui é diferente de 0, olha. Esse número aqui é diferente de 0, então eu tenho que baixar ele. Então vou baixar aqui, olha, 0 decimal. Quando eu baixar o 0 decimal, imediatamente eu tenho que colocar a vírgula após o resultado aqui. Então, 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0, olha. Não vou baixar o segundo 0. Por quê? Porque já deu 0. Parou. Então essa aqui é uma divisão decimal exata. Por quê? Porque deu 0. As dízimas periódicas nunca vai dar 0. Então são divisões inexatas. Ok? Então as dízimas periódicas nunca, o resto vai ser 0. Então aqui 0,5. AB. AB é 7 sobre 3. Então você vai pegar 7 e dividir por quem? Você vai pegar 7 e dividir por 3. Então 7 dividido por 3. Quanto é 7 dividido por 3? Quantos 3 são necessários para chegar a um número próximo de 7? Aí você vai recorrer à tabuada. 3 vezes 0 é 0. Aí você vai fazer 0 mais 3, 3. Vamos fazer logo aqui. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar tão longo. Pronto, nesse caso vamos fazendo aqui a tabuada do 3. Então, se você tem uma dificuldade de dividir, sempre você tem que fazer a tabuada do divisor. Sempre. 3 vezes 2, ó. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, ó. 6 mais 3, 9.
9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. Então, se você tem dificuldade em dividir, sempre faça a tabuada do divisor. 7 dividido por 3, você vai procurar o 7 na tabuada. Se não tiver o 7, você tem que procurar um número que seja próximo, muito próximo, muito próximo, muito próximo do 7, que não passe o 7. Não pode passar. Então, qual é um número muito próximo do 7 que não passa o 7? Olha, quem é? O 6. Então, o resultado tem que ser quem dessa divisão? O resultado tem que ser 2. Então, 7 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6 dá 1. E agora? O que é que eu vou fazer? Toda vida que sobrar um resto, você tem que baixar alguma coisa para poder dividir. Então você deu o resto. Você não vai pegar o resto por completo e dividir, não. Para você dividir o resto, tem que baixar alguma coisa aqui. Aí eu pergunto, tem alguma coisa para baixar? Não. Aí você vai colocar uma vírgula e uma determinada quantidade de zeros. Pronto, eu vou baixar o primeiro zero, que é decimal. Quando eu baixar o primeiro zero decimal, eu coloco a vírgula. 10 dividido por 3 é quem? 10 dividido por 3 dá quem? Vou procurar aqui na tabuada o 10. Qual é o número bem próximo do 10? 9. Não passa, viu? Então é o 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Vou baixar outro zero. Dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Vou baixar o terceiro zero. Vai dar um 3 também. Pronto, só tinha 3 zeros, vou botar mais. Por quê? Porque minha divisão não deu exata. Então, enquanto não der exata, você vai baixando. Não deu zero, então vai baixando. Então, vou baixar esse quarto zero aqui, vai dar 3. Você observa que quando eu coloquei 7 sobre 3 na forma decimal, deu o quê? Deu um número com infinitos 9. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Ok? Essa fração aqui, essa divisão é exata? Não, ela não é exata. Por quê? Porque nunca o resto vai ser zero. Então não é exata. Então se não é exata, é o que? Uma dízima. Aqui é exata? É. Por que é uma divisão exata? Porque o resto deu zero. Então quando o resto dá zero, você para. Então aqui é uma divisão exata porque o resto deu zero. E quando o resto dá zero, não precisa, não tem a necessidade de mais baixar os zeros decimais. Você já encerra a sua divisão. Vamos lá aqui para B. A C, desculpe. A C é 9 sobre 5. Você pega 9. Você vai pegar 9 e dividir por quem? Você vai pegar 9 e dividir por 5. Ah, eu tenho dificuldade de dividir. Faça a tabuada do divisor. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. A tabuada do número é sempre aquele número que vai começando a multiplicar por 0 até 10, até 9. Se quiser multiplicar até 10, tudo bem. Só que não existe algarismo 10, né? Existe algarismo do 0 até o 9. Então, por isso que eu multiplico. No caso, o 10 é formado por dois algarismos, né? Então, não há necessidade de você multiplicar até o 10. Mas para saber se realmente... Então, você vai fazer. Lembrando que você não pode esquecer nenhuma das sequências. Se você esquecer, a tabuada vai ficar errada. Então, 0, 1, não pode pular. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tem que ser na sequência exata. Senão a soma não vai dar correta. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Aí você vai somando. 0 mais 5
5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35. 35 mais 5, 40. 40 mais 5, 45. E 50. 9 dividido por 5. Vamos procurar um número na tabuada do 5. Vamos procurar um 9 na tabuada do 5. Ah, mas se não tiver o 9 na tabuada de 5? Ah, tem que ser mais próximo. Como assim o mais próximo? Ah, o mais próximo que não passe. É o mais próximo possível. Não pode ser o mais próximo longe, não. Tem que ser o mais próximo, bem coladinho ao 9. Então, olha. O 0, eu sei que o 0 ele é menor do que 9. Mas vamos ver se a gente encontra ainda um menor do que 9. Que seja... É o máximo menor, né? É o máximo menor de 9. Então, o 0, o 5 é... O 10 passou, olha. Passou, não sai servir. Vai servir o 5. Então 9 dividido por 5 é 1. 5 vezes 1 é 5. 9 menos 5 dá 4. Para dividir esse resto pelo divisor, é necessário baixar um número aqui. Eu baixei? Não. Tem alguma coisa para baixar aqui? Não. Quando não tem nada para baixar, você vai colocar a vírgula e quantidade de zeros necessário. Pode ser 4, pode ser 3, dependendo. Enquanto a divisão não for exata, você vai baixando o zero. Então vamos lá. Baixar o primeiro zero decimal. Quando eu baixar o primeiro zero decimal, coloca a vírgula. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Parou. Não vou precisar mais desses outros zeros aqui para baixar. Só um deu certo. Então essa divisão aqui. Divisão exata. Por quê? Porque o resto parou no zero. Nas divisões não exatas ou periódicas, nunca vai dar... O resto nunca vai dar zero. Vamos lá para D. AD é 37 sobre 20. Então você vai pegar a tabela do 20. Vamos dividir 37 por 20. Vamos fazer a tabela do 20. 20 vezes 0. 20 vezes 1. 20 vezes 2. 20 vezes 3. 20 vezes 4. 20 vezes 5. 20 vezes 6. 20 vezes 7. 20 vezes 8. 20 vezes 9, 20 vezes 10. A tabela do 20. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 20 vezes 1 é 0 mais 20. Se eu tenho 0 mais 20 é 20. 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 20, 80. 80 mais 20, 100. 100 mais 20, 120. 120 mais 20, 140. 140 mais 20, 160. 180, 200. Agora vamos lá. 37 dividido por 20 é quem? Vamos procurar o 37 aqui. Se não tiver o 37, você tem que procurar um número próximo a 37. Não pode passar o 37. Então 0, 20, 40. Passou o 37. Passou, o que é mais próximo? 37 é o 20. Então qual é o resultado? É 1. Então vai ficar 37 dividido por 20 dá 1. 20 vezes 1 é quem? É 20. Não esqueça de diminuir aqui, ó. Você tem que fazer uma subtração. 7 menos 0 é 7. 3 menos 2 dá 1. Vou baixar o primeiro número. Não tem nada para baixar, então você coloca a vírgula. Vou baixar o primeiro zero decimal. Se eu baixar o primeiro zero decimal, tem que fazer o quê? Colocar a vírgula. Agora na tabuada você vai encontrar um número que seja próximo a 170. Então vamos procurar aqui. Aqui não vai ter 160, passou, não foi aqui? Então vai ser esse aqui. Então o resultado é 8. 170 dividido por 20 dá 8.
8 vezes 20 dá 107. Você vai diminuir. 0 menos 0 é 0. 7 menos 6 dá 1. E 1 menos 1 é 0. E 0 à esquerda não vale de nada. Coloca se quiser. Vou baixar aqui agora o próximo zero, que é isso aqui. Então você vai baixar o próximo zero. Se você vai baixar o próximo zero, você tem que dividir. Então 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100. Parou aqui 1,85. Vamos para a letra E. É de elefante. Geralmente quando eu divido por 11, geralmente a maioria é dízima, a maioria. Não sei por quê. Então aí você tem a letra E é 35 sobre 11. Você vai pegar 35 sobre 11. Aqui não precisa nem fazer a tabada do 11. 11 vezes 1 a gente sabe que é 11. Vezes 2 é 22. Vezes 3 é 33. Vamos lá. 35 dividido por 11 é 3. 3 vezes 11 é 33. 35 menos 33 dá 2. Aqui não tem nada para baixar. Você vai baixar o primeiro zero decimal. Primeiro zero após a vírgula. Coloca a vírgula aqui. 20 dividido por 11 é 1. Aqui vai dar 20 menos 11 dá 9. Baixo o segundo zero, que vai dar 8. 99 menos 88 dá 2. Vou baixar o terceiro zero lá. Aqui vai dar 1. Vou baixar o quarto zero, que vai dar 8. 99 menos 88 dá 2. Aí sempre vai dar 18. Então nunca vai dar zero. Então essa divisão ela não é exata. Divisão não exata. E sempre vai ser o que? Uma dízima periódica. Vamos lá para F. A F é o quê? A F é 11 sobre 9. 11 sobre 9. 11 dividido por 9 dá 1. 9 vezes 1 dá 9. 11 menos 9 dá 2. Ou baixar um zero, que está após a vírgula. Colocar a vírgula. 20 dividido por 9 é 2. 9 vezes 2, 18. Baixa o segundo zero. Aqui também vai ser uma dízima periódica. É uma divisão o quê? Divisão não exata. Nunca vai, o resto nunca vai ser zero. Vamos lá para G. 11 sobre 8. 11 dividido por 8 dá 1. 8 vezes 1 dá 8. 11 menos 8 dá 3. Não tem nada para baixar. Coloca uma vírgula e a quantidade de zero que for necessário para que a divisão seja exata. Aqui vou baixar o primeiro zero, colocar a vírgula. 30 dividido por 8 dá 3. 8 vezes 3, 24. 30 menos 24 dá 6. Vou baixar o segundo zero. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56 dá 4. Vou baixar o terceiro zero. E aí deu exata. Então a divisão exata, decimal exata. Então 11 sobre 8 é 1,375. Vamos lá para H. Eu fiz a mesma folha para não... Vamos lá para H. H, nós temos 33 sobre 25. Vamos pegar o 33 e dividir por quem? Vamos pegar o 33 e dividir por 25. Nesse caso da H, você vai ter que dividir. Você vai pegar 33, dividir por 25. Se você tem uma certa dificuldade em fazer a divisão, eu aconselho que você parta para a tabuada. Então você vai pegar o divisor, que é um divisor, né? 25. Então 25 vezes, 25 vezes, 25 vezes.
É bom você fazer dessa forma, porque você não tem como errar. 25 vezes. 25 vezes, você vai fazer 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 vezes. 25 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Aqui você bota o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Vamos fazer o 10. Para não ser injusto com o 10, né? Você coloca igual. Aqui todo número multiplicado por 0 é 0. 0 mais 25 é 25. 25 mais 25 são 50. 50 mais 25 são 75. 75 mais 25 dá 100. Então você não tem a pressa para fazer essa tabuada. Você vai fazendo devagarzinho. Por exemplo, 75 mais 25. Aí você vai fazendo a soma embaixo, olha. Sem pressa. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 2 dá 10. 100, ó. Você vai fazendo devagarzinho, sem nenhuma pressa. 100 mais 25 é 125. 125 mais 25 dá 150. 150 com mais 25 é 175. 175 com mais 25 dá 200. 200 com mais 25 é 225. E aqui 250. Então vamos procurar. Será que quanto é 33 dividido por 25? Então você vai procurar na tabuada do 25 o 33. Ah, mas se não tiver, procura o mais próximo que não passe ele. Tem que ser o mais próximo que chegue mais perto do 33. Que número é esse? 50? Não, passou. 25. Então significa dizer que você olhando para o resultado mais próximo do 33, você já tem um resultado da divisão. Que é os números do meio. Olha. Então 33 dividido por 25 é quem? É 1. É 1. Aí você vai. 25 vezes 1 é 25. Coloca embaixo. Eu vou pegar 5 e tirar do 3. Dá para tirar 5 de 3? Não. Então você pede emprestado. Quando você pede emprestado um daqui, eu não vou riscar para não ficar bagunçado, né? Mas você faça na mente. Quando eu peço um emprestado aqui, aqui vira 2. E aqui vira 13. 13 menos 5 não é 8? E 2 menos 2 dá 0. Pergunta a você uma coisa. Tem alguma coisa para baixar? Não. Quando não tem nada para baixar, você coloca a vírgula. E uma quantidade de zero que vai ser necessário para que a divisão seja exata. Então vou baixar o zero aqui. Quando eu baixar o primeiro zero decimal, eu coloco o que? A vírgula. 80 dividido por 25. Procurar 80 aqui, não tem. Olha. Mais próximo a 80, que não passe o 80, não pode passar, é 75. O resultado da divisão, 3. 80 dividido por 25 é 3. 3 vezes 25 é quem? Olha? 3 vezes 25, 75. Quando você for organizar, você procure não fazer assim, 75 não. Se você botar 75 aqui, tá errado. Por quê? Porque a unidade tem que estar embaixo de unidade. Qual a unidade aqui? Unidade, dezena e centena. A unidade aqui, 5. E a dezena tem que estar embaixo de dezena. Então você vai diminuir agora. Dá para tirar 5 de 0? Não. Então esse 0 vai se transformar em 10. 10 menos 5 é 5. E como eu tirei um daqui, vai dar 7. 7 menos 7 é 0. Agora eu vou baixar quem? Vou baixar o segundo zero. Segundo zero decimal. 50 dividido por 25, olha. Olha o 50 aqui aparecendo. Olha. É 2. Então 25 vezes 2 dá 50. Dá 1,32. Essa fração era uma decimal exata? É sim. Decimal exata. Por quê? Porque o resto finalizou em zero. Quando o resto termina em zero, não há necessidade de baixar mais nenhum zero. A quantidade de zeros que eu usei foi só 2. Então vou dispensar o restante, que eu iria colocar lá na divisão. Então utilizei isso quantos zeros? Só 2 aí.
Porque o resultado tem duas casas decimais, então foi necessário só 2 zeros. Por que eu não vou utilizar o terceiro zero? Porque o resto deu zero. Então separa. Você dá uma paradinha. Então vamos lá para... A gente vai fazer aí agora. Economizar espaço. Aí. Como é que a gente vai fazer isso aí? Aí nós temos 3 sobre 20. Então você vai pegar 3 e dividir por 20. 3 dividido por 20 vai ficar quem? 3 dividido por 20 é zero. 20 vezes zero. 3 menos zero é 3. Agora o que você vai fazer? Não tem nada para baixar. Se não tem nada para baixar, você vai colocar o quê? Você vai colocar a vírgula. Você vai baixar o primeiro zero decimal. Baixei, coloca a vírgula. 30 dividido por 20 dá 1. 20 vezes 1 dá 20. 30 menos 20 dá 10. Vou baixar o segundo zero decimal. 100 dividido por 20 dá 5. Vamos fazer a J. A J. Na J nós temos o seguinte. 13 sobre 90. 13 dá para dividir por 90? Não, porque é menor. Então o que você vai fazer? Vou fazer mais legível, que eu tô achando que isso aqui tá ilegível. Então é 13 dividido por 90. Agora, 13 dá para dividir por 90? 13 é menor, então é zero. 90 vezes zero. 13 menos zero é 13. Tem alguma coisa para baixar? Não, vou colocar um zero. Vou baixar o primeiro zero aqui, 130. Na tábua de 90, será que aparece 130? Não. 90 vezes 1 é 90, 90 vezes 2 é 180. 180 passou, então é 1. Sim, esqueci de um detalhe. Não baixei o primeiro zero decimal aqui, tem que colocar logo a vírgula. 130 dividido por 90 dá 1. Então dá menos 90. 0 menos 0 é 0. Não, 13. Vamos dividir. 3 menos 9 dá 4. 40. Aqui, para transformar esse 3 aqui em 13, eu pedi esse 1 emprestado. Aqui ficou 0. Não preciso colocar. Agora eu vou baixar o segundo zero aqui. 400 dividido por 90 dá um 4. 5 passa. Dá 360. Aqui vai dar 0. Um 4. Vou baixar outro 0. Vai dar 4 de novo. Aqui vai ficar sempre nessa jogada, né? Então essa divisão é o quê? É uma divisão decimal não exata. Então é o quê? Periódico. Então qual é o período que vai se repetir? O 4. 4 é o período que vai se repetir. Agora vamos para cá. A cá vamos fazer aqui de lado, né? Para economizar papel. A cá nós temos 33 sobre 4. Então você vai pegar 33 dividido por 4. 33 dividido por 4 dá um 9. 9 vezes 4, 36. Passou, não é 9 não. Será que é 8? Não pode passar o resultado da multiplicação. É um 8. 8 vezes 4, 32. Tem alguma coisa para baixar? Não, coloco. Vou baixar o primeiro zero decimal. Coloco a vírgula. 10 dividido por 4 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. 10 menos 8 dá 2. Vou baixar o segundo zero. Pronto. A divisão exata. Vamos para L. L nós temos 25 sobre 6. Divide 25 por 6. 25 dividido por 6 dá 4. 6 vezes 4, 24. 25 menos 24 dá 1. Tem alguma coisa para baixar? Não. Colocar a vírgula aqui. E a quantidade de zero que você vai usar vai ser a quantidade de zero necessária para que a divisão seja exata. Então vou pegar o primeiro zero, colocar a vírgula. 10 dividido por 1 dá... 10 dividido por 6 dá 1. 6 vezes 1 dá 6. 10 menos 6 dá 4. Vou baixar o segundo zero.
Vou baixar o terceiro zero. E assim vai. Essa divisão ela é periódica, ela é uma divisão não exata. Então fica fácil, né, fazer isso aqui. Aqui nós temos um exercício para transformar esse número aqui para encontrar a fração que gera essa dízima aqui. Então, o primeiro passo a gente tem que analisar o seguinte: qual é o primeiro passo disso tudo? O primeiro passo você tem que identificar o período. Qual é o período? É um número que se repete. Então você vai ter que observar esse número. Esse número é quem? Então você vai analisar. Olha, quem está se repetindo infinitas vezes? 5, 2, 5, 2, 5, 2. Então, o número que está se repetindo é o 52. Então, o que é que você vai fazer? Você vai circular o primeiro número que se repete. Então, antes de fazer essa questão, eu quero ir para a teoria. Qual é a teoria? A teoria é o seguinte: existe dízimas periódicas simples. O que é uma dízima periódica simples? É aquela que... é um exemplo aqui que eu estou dando. É aquela cuja parte decimal só tem período. Na parte decimal só tem período? Tem. Qual é a parte decimal? A parte decimal é a parte que está depois da vírgula. Nessa parte decimal só tem números que se repetem nela? Tem. Então ela é uma dízima periódica simples. Agora vamos olhar para essa parte decimal aqui. Ó. Nessa parte decimal é formado só de período? Não. Olha, período só é a partir daqui. Existe uma parte que não faz parte do período, que é chamado de parte o quê? Parte não periódica. Então você olha para a parte decimal. Essa parte decimal aqui é formada só de período. O período é um número que se repete. Olha, período é 52, 52, 52. Aí eu pergunto, essa parte decimal aqui é formada só de períodos? Não. Tem uma parte que não se repete. Quem é o 43? É a parte o quê? A parte não periódica. Então essa dízima aqui é uma dízima composta. E aqui é uma dízima simples. Por quê? Porque na parte decimal só tem período. Ok? Então a diferença é essa. Agora, o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar o seguinte. Olha. Menos 5,43, 52, 52. Essa dízima aqui ela é composta. Tudo bem. Primeiro passo que nós iremos fazer. Primeiro passo. É o passo do passo do passo. Primeiro passo, vamos lá. Você vai identificar o período. O número que se repete. Você vai identificar ele. Identifiquei? Vou circular. Circular ou sublinhar. Tanto faz. Pronto. Eu vou circular ele por quê? Para me ter a noção de que quantas casas eu vou precisar para que a vírgula fique aqui, depois do primeiro período, e fique antes do primeiro período, depois e antes, depois e antes. Então, você circulou o primeiro período. Então a vírgula tem que estar aqui, ó, a vírgula tem que estar aqui nessas posições aqui. Então, para que a vírgula fique depois do primeiro período, é necessário que ele ande uma certa quantidade de casas decimais. Um detalhe, quando você está trabalhando com dízimos periódicos, para me aplicar o dispositivo, eu tenho que trabalhar como se ela fosse o quê? Positivo. Então você tem que primeiramente eliminar o sinal. Faça de conta que esse sinal não existe. Você vai colocar depois no final. No final do resultado você coloca. Então vamos lá novamente. Primeiro, a dízima aqui ela é negativa. Então não trabalhe com esse menos por enquanto. Por enquanto você não trabalhe com esse menos aqui. Primeiro passo, você vai identificar
o primeiro período. Olha, 5, 4 é período? Não, 3 é. Ó, o primeiro período quem é que aparece? Ó, esse aqui, olha. Identificando o primeiro período, olha, marque ele, olha. Marque ele. Essa segunda barra é justamente o canto que a vírgula vai ficar depois. Essa segunda barra é a posição que a vírgula tem que ficar depois. Essa primeira barra é a posição que a vírgula tem que ficar, que é antes. Então, primeiro, você vai escrever a equação que a vírgula vai ficar após o primeiro período. E você vai escrever a equação que ele vai ficar antes do primeiro período. Você vai escrever duas equaçõezinhas. Como é que eu vou escrever essa equação? Segundo passo. Primeiro, vamos escrever a equação para que a vírgula fique após o primeiro período. Para a vírgula ficar após o primeiro período, tem que multiplicar por 10. Aí você vai mudando as potências. 10, 100, 1000, 10.000, vamos lá. 10, 100, 1000, 10.000. Tem que multiplicar a equação por quem? Por 10.000. Então, se eu desloco 4 casas para a direita, significa dizer que eu vou ter que multiplicar. Para que essa vírgula desloque 4 casas, é preciso multiplicar por 10.000. Então, vou multiplicar isso aqui por 10.000. E isso aqui também por 10.000, esse x aqui, olha. Então, você multiplica 10.000 vezes x. 10.000 x. Quando eu multiplicar isso aqui por 10.000, significa dizer que minha vírgula vai se deslocar. Então, minha vírgula vai ficar aqui, olha. Então, essa vírgula aqui já não existe mais, porque eu multipliquei ele por 10.000, que ele se deslocou. Então, fica assim, ok? Agora eu quero que minha vírgula, sempre olhando a posição inicial. Agora eu quero que minha vírgula fique antes do primeiro período. Para que minha vírgula fique antes do primeiro período, ele tem que estar aqui. E para que minha vírgula fique antes do primeiro período, ele tem que deslocar quantas casas para frente? 1, 2. Então, deslocando 2 casas para frente, significa dizer que estou multiplicando por quem? Por 100. Então, vamos multiplicar isso aqui por 100. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, vai ficar quem? Agora eu vou diminuir. Aqui vou colocar o sinal de menos, que eu vou diminuir esses dois aqui, ó. O de cima com o de baixo, o de cima com o de baixo. A parte decimal você pode desprezar. No final você diminui, sempre diminui. Se eu tenho 10.000x menos 100x, dá quem? Dá 9.900x. Agora você vai pegar 54.352, diminui com 553, 543. Vamos lá. Dois menos 3 não dá para tirar. 3 de 2, pede emprestado aqui. Aqui se transforma em 4. 12 menos 3 dá 9. 4 menos 4 é 0. Não dá para tirar 5 de 3. Aqui se transforma em 13. 13 menos 5 é 8. Aqui fica 3. 3 menos 0 é 3. Então ficou 53.809. Esse 9.900 está multiplicando. Vai passar o que? Dividindo. Como a dízima ela é negativa, o sinal você vai colocar no final. Então, o resultado vai ter que dar menos 53.809, 9.900. Isso aqui é a dízima periódica.
Para saber se essa dízima ela está correta, é necessário que você utilize uma calculadora para fazer a divisão. Qual a divisão que eu vou fazer? 53.809, então você vai digitar aqui e você vai dividir por 9.900. Pronto, tá aqui a divisão. Agora eu vou apertar o igual. Você pode observar que na minha tela deu justamente o resultado. Ó. O resultado da dízima. Tá ok? 5,43, 52, 52, 52, 52. No final ele não botou 52 não, porque ele arredondou. 25 é próximo de 30, então ele arredondou para 30. Só que geralmente isso você não faz. Vamos lá, né, agora. Vamos fazer uma mais simples. Eu quero a raiz quadrada disso aqui. Eu também quero a raiz quadrada disso aqui. Existe uma técnica rápida para transformar dízimas que são simples, né? As dízimas simples. Quais são as dízimas simples? É aquelas dízimas que não possui, só possui período. Aí você olha aqui, nessa parte decimal aqui, ele possui só período? Sim ou não? Possui só período, então é fácil transformar essa dízima. Qual é o número que se repete? 4. Então você vai botar 4 em cima. Esse número que se repete tem quantos algarismos? 1. Então você vai botar só um 9. A raiz de 4 é 2. A raiz de 9 é 3. Então é fácil. A raiz quadrada de 0, né, 0, deixa eu ver aqui. 1. Pronto. Qual é o primeiro número que se repete? Pergunta a você. Essa dízima é formada só de simples? A parte decimal só tem período? Só tem número que se repete na parte decimal? Tem. Então você vai fazer o seguinte. Qual o número que se repete? Qual o período aqui? É 1. Nesse período aqui, ele tem quantos algarismos? Esse período aqui. Esse período só tem um algarismo. Então você vai utilizar só um 9. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 9 é 3. Outro caso que não envolve a raiz. Essa dízima ela é simples? Por quê? Porque só tem, na parte decimal dela, presta atenção, na parte decimal dela só tem período. Então se tem período, você vai escrever o período. Aí eu me pergunto, o período ele vai ter quantos algarismos? 1, 2, então vai ter 2 noves. Então o simples é fácil, o composto é que é meio problemático. Por quê? Porque no composto você vai ter que utilizar aquele artifício. Por exemplo, aqui é uma dízima periódica simples? Não. Por quê? Porque a parte decimal dela, a parte que está após a vírgula, tem números que não se repetem, que é o não periódico. Então, se não tem, você não pode utilizar essa regra aqui para fazer. Então, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai chamar isso aqui de x. Aqui você vai marcar o primeiro número que se repete. Primeiro período, que é o 3. Primeiro, para a vírgula ficar depois do primeiro período, ele tem que andar quantas casas? 1, 2, olha, para ficar depois aqui nessa barrinha. Então você tem que multiplicar por 100, então vai ficar 100x. Quando eu multiplicar por 100, a vírgula vai estar aqui. Então você coloca 523 e assim vai. Agora, para que a vírgula fique antes desse primeiro número que eu destaquei, tem que ficar aqui antes. Tem que andar quantas casas? Tem que andar uma casa só.
Então eu multiplico por 10. Então aqui a vírgula vai ficar aqui, 52. Aí você vai subtrair 100x menos 10x dá 90x. Então 523 com menos 52 vai ficar quem? Vamos lá. Vai ficar 523 menos 52. 3 menos 2 dá 1. 12 menos 5 dá 7. 471. X é igual a 471 sobre 90. Dá para simplificar essa fração? Dá por 3. Então, 471 dividido por 3 dá 157 sobre 30. Então, vai ficar 157 sobre 30. Saber se está correto, vamos dividir. 157 dividido por 30 é 5,23333. Então você vai ter que destacar isso aqui. Existe uma regra que ele vai fazendo tudo, só que ele vai desprezando as vírgulas, né? Como assim? Por exemplo, que seria a mesma coisa. Mas só que isso aqui já basta, por quê? Porque você sabendo essa regra, você sabe a outra também. Então é algo que você tem que estar sempre praticando. Agora vamos para algumas considerações finais. As considerações finais aqui, esse entendimento para transformar uma dízima periódica em fração, você vai sempre precisar durante o seu período escolar. Por quê? Porque quando vocês forem fazer algumas provas de seleções, geralmente ele pede para você encontrar alguma soma que possua uma dízima e uma fração. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho uma soma aqui 0,33 mais 3 quintos, você tem que saber transformar essa dízima em fração. Como a parte periódica é uma parte, justamente a parte decimal é uma parte que só tem período, então fica fácil transformar. Por quê? Porque a parte decimal... O que é parte decimal? A parte decimal é aquela parte que está depois da vírgula. A parte depois da vírgula, ele é formado só de números que são repetidos? É formado só deles? Somente eles? Então fica fácil. Qual é o período aqui, né? 3. O período ele tem só um algarismo. O 3 ele só tem um algarismo, então você vai colocar só um 9 embaixo. Então, aí, 3 sobre quem? Sobre 9, mais 3 quintos. Agora, para somar duas frações é necessário o quê? Para somar duas frações é necessário que você saiba o quê? O MMC. O MMC, por que eu vou calcular o MMC? Porque quando você soma duas frações com denominadores diferentes, é necessário que os denominadores sejam iguais. E para que os denominadores sejam iguais, você tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre eles. Porque o mínimo múltiplo comum é o denominador. É o denominador comum aos dois. Então o MMC aqui eu sei que é 45. Então você vai pegar 45. Nem sempre o MMC é a multiplicação dos dois, viu? Nem sempre. Então 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 3, 15. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 3, 27. Agora você vai somar. 42. Dá para simplificar? Dá. Por quem? Por 3. Que vai dar 14 sobre 15. Então a consideração final é que sempre pratique
No livro texto, ele possui exercícios. Você pode pegar atividade nesse livro aqui. Também, outra atividade que eu aconselho é sempre pegar atividades na internet, no site. Você digita lista de questões de dízima periódica. Aí você digita lá que aparece. Aparece muitos exercícios. Ou então você pegar alguns livros didáticos na biblioteca. Um livro muito bom de matemática é o GeoCiêse, muito bom. O livro de o nível dele de fundamental, muitos exercícios também. É um livro que eu aconselho bastante. É Matemática e Realidade, GeoCiêse. Então tem muitos exercícios para praticar. Então sempre procure fazer exercício para poder aperfeiçoar o conhecimento em matemática. Então, para aperfeiçoar o conhecimento, fazer muito exercício, nunca deixar de resolver os exercícios, sempre, 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 e acaba sempre esquecendo. Então tá bom, pessoal. Até mais. Até outra próxima aula que vai ser potências.